bom dia, companheiros. Estamos no ar com mais um Reunião de Pauta aqui na Causa Operária TV. Vocês nos acompanham aqui nessa segunda-feira, dia 18 de outubro. Muita chuva aqui em São Paulo, capital. Aí de onde você nos acompanha, não sei como é que tá, né? Mas estamos começando aqui nessa manhã, mais uma semana aí, né? E nós aqui no Reunião de Pauta vamos trazer para vocês as principais notícias e polêmicas do dia, né? E do fim de semana e que não passaram, né? E etc, etc, né? Eu estou aqui com o Uriel. Bom dia, Uriel, tudo bem? Aqui do meu lado. Bom dia, Chico. Bom dia aí para todo mundo que já está acompanhando o nosso programa. Bom dia para todos os companheiros aí também que vão participar da Conferência Nacional, né, que o PCO está organizando, a Plenária Nacional por Fora Bolsonaro e Lula Presidente em novembro. Já apertem os cintos, companheiros, para participarem da conferência e de todas as nossas atividades. Conferência essa que mudou de data, né? Ela ia ser nos dias 30 e 31 de outubro e foi adiada aí para os dias 6 e 7 de novembro, né? Então, anote aí na sua agenda, né, que houve uma mudança de data na Conferência Nacional dos Comitês de Luta. É importante avisar, né? Exatamente, né? Então, queria lembrá-los, todos que nos assistem, de deixar sua contribuição, seu superchat, né, para nós e tornar-se membro do canal. E não se esquecer também de curtir o vídeo, compartilhar em todas as suas redes sociais e se inscrever aí no canal da Causa Operária TV. Bom, vamos começar aí discutindo a questão das aulas, né? Voltar às aulas, afinal, Uriel? Afinal, voltaram as aulas, né? Não só em São Paulo, mas em vários locais do Brasil. O pessoal aproveitou aí a determinação do Dória para reabrir as escolas em dezenas de locais, mas a questão é aquela, né? Voltaram as aulas em São Paulo, mas nem em São Paulo as escolas têm condições para receber 100% dos alunos, né? Saiu uma notícia já hoje de manhã para alegrar a vida de todo estudante que está indo aí para a escola. Queria dar um bom dia para todos os estudantes aí que estão acompanhando a gente ou que podem assistir esse programa depois, porque é o seguinte, na prática, só 24% das escolas estaduais estão aptas para receber todos os alunos sem o esquema de rodízio, que é o que estava antes. Ninguém avisa nada, ninguém sabe exatamente que escolas são essas, está uma confusão, a gente sabe que o negócio vai dar uma crise, e aquela coisa, né? Mais uma vez eles adiam falando que essas escolas podem ficar até novembro, sem os esquemas de rodízio, mas a gente sabe muito bem que eles estão tentando empurrar os estudantes à força para irem para a escola e para morrerem de coronavírus, né? É isso aí. Então, estamos aí de volta às aulas, infelizmente, ou não, né? E vamos ver aí como se desenvolve essa questão, né? Próxima questão que a gente queria falar é a crise no PSDB, né? O PSDB que tem aí é um dos partidos importantes aí da burguesia para lançar candidato à terceira via aí, né? Candidato a presidente, tá numa situação aí de crise, de disputa, né? Até a imprensa fala que o PSDB entrou em pé de guerra aí, né? Diante da disputa entre o Eduardo Leite, o Bolso Gay, e o João Dória, o Bolso Dória, né? Os dois candidatos bolsonaristas aí que o PSDB pode lançar ou não para as próximas eleições, né? Pode não, vai lançar um dos dois, né? E aí eles estão em situação de prévias agora, né, do PSDB, para escolher qual será o candidato, né? Só que a direção nacional do PSDB quer fazer a votação das prévias através de um aplicativo, né, num voto digital. E o Dória, que não é besta, falou que ele não quer, que ele não aceita isso daí, que ele é a favor do voto impresso. Curioso, né, Uriel? A gente até já falou dessa polêmica, né? É uma maravilha, né? O pessoal é contra o voto impresso quando eles vão fraudar as eleições, né? Quando eles precisam muito fraudar. O Dória, que está com receio de que a fraude seja contra ele, está pedindo voto impresso, né? Inclusive porque o aplicativo que o PSDB iria usar para fazer as eleições foi desenvolvido no Rio Grande do Sul, o estado no qual o Eduardo Leite é governador, né? Então o pessoal está com medo de ser roubado, né? Nada mais natural. Outra coisa é que o Dória se recusou a participar de um debate entre ele, o Eduardo Leite e o outro candidato do PSDB, que é o Arthur Vigílio, né, ex-prefeito de Manaus, que seria aí o menos provável a vencer. Mas o Dória se recusou a participar de um debate com os dois, né?
E isso daí levou a uma provocação aí do Eduardo Leite, que esteve aqui em São Paulo para buscar apoio aí de pessoas que supostamente seriam fiéis ao Dória, né? E ele falou o seguinte, que negar participação no debate e lançar suspeitas à forma de votação é coisa do bolsonarismo. Espero que não volte o Bolsodória, né? Disse o Bolsogay, que também apoiou o Bolsonaro nas eleições. É uma grande palhaçada isso daqui, né? É um negócio assim, é um circo, né? Circo quase pegando fogo, porque eles não conseguem impor a terceira via. O cara pode ser gay, pode ser vacinador, pode ser científico, mas na manifestação ele vai ser vaiado como golpista que ele é. Então o pessoal não consegue emplacar a terceira via e fica nesse negócio assim que até agora eles não têm um candidato definido. Exato. E aí tá essa guerra aí no PSDB, né? Um ataca o outro, um discute com o outro, né? E faz essa provocação, teve essa provocação besta aí de falar do Bolsonaro, mas o Eduardo Leite também apoiou o Bolsonaro. Eles são todos bolsonaristas, né? E, inclusive, todos os membros do governo são bolsonaristas e o PSDB é um partido que vota junto com o Bolsonaro em quase todas as questões propostas pelo Bolsonaro no Legislativo, né? Bom, é isso sobre o PSDB. É isso. Acho que a gente pode passar para outros bolsonaristas. Vamos passar para a CPI outras da novelas. O que aconteceu na novela da CPI da Covid, Uriel? Bom, aparentemente, por causa de um mal-estar com o vazamento de dados, uma briga diante de qual que seria o resultado, a leitura do relatório final da CPI da Covid foi adiada não só para essa quarta-feira, dia 20, mas provavelmente para o dia 26. Né? Foi adiada aí uma semana e é aquela coisa, né, companheiros? A gente, sinceramente, para falar aqui, eu nem estava querendo falar da CPI do Covid aqui nesse programa, porque é um negócio, assim, chato de se ver, né? O pessoal pode até gostar de ver novela, ver essas coisas, mas isso aqui é uma palhaçada, quando você para ver. É um negócio, assim, o pessoal discutindo para ver quem que eles vão acusar, quem que eles vão culpar, por causa dos casos de roubo, de corrupção, disso, daquilo. A gente sabe muito bem que isso daí é um distracionismo de toda a situação que está acontecendo. Né? E eles tentam sempre lançar a leitura do relatório da CPI, da Covid, final, vai colocar um monte de gente na cadeia, vai prender o Lula, vai prender o Bolsonaro, enfim. É um negócio, assim, super demagógico e que é aquele circo que a gente conhece também, né? Para não entrar nos pontos da novela, né, que é uma novela mesmo, isso aqui é totalmente, no fim das contas, é um negócio meio irrelevante do ponto de vista geral, né, porque a gente falou desde o começo que essa CPI era uma espécie de um circo da terceira via, né, era um negócio eleitoral e que não ia derrubar o Bolsonaro, não ia servir para nada. Agora também ela está acabando aí. Essa semana vai ser a leitura do relatório final. Não derrubou o Bolsonaro, não vai derrubar o Bolsonaro. Bolsonaro, se depender aí da burguesia, ele vai chegar até o fim do mandato dele, né? Então, não tem nada a ver, mas só para entrar no que é a questão, né? Primeiro que parece que houve uma insatisfação por parte dos senadores com o vazamento do conteúdo quase que total do relatório. Houve um vazamento aí, né? Do relatório, o pessoal ficou incomodado, né? Mas também há uma divergência entre algumas questões, né? E as principais delas seriam a inclusão do crime de genocídio no indiciamento para o Jair Bolsonaro, por conta da política dele com relação à população indígena, e também o pedido para indiciar os filhos do Bolsonaro, os três, né? Carlos, Eduardo e Flávio Bolsonaro, né? Então não há um acordo entre todos os senadores com relação a esses dois pontos e alguns outros, mas principalmente esses aí, né? E aí você vai na imprensa, é uma maravilha, né? O pessoal fala que deu briga no grupo de WhatsApp, etc, etc. Foi uma grande novela mesmo, no fim das contas, né? Nós vamos seguir em frente, né? Queria dar um bom dia para os companheiros que nos acompanham, né? CCCP está por aqui, Poder aos Pobres, Lula presidente, bom dia. Companheira Gabriela Pereira, muito bom dia. Eliana Monteiro da Silva, né? Companheira Silvia Mirro também, muito bom dia a todos, né? Mande aí, não se esqueça de contribuir com o programa, mandar seu superchat. Quem está nos acompanhando pode também dar seu bom dia aqui no chat para nós, que nós agradecemos muito aí a presença e a interação de todos, né? Agora, eu queria entrar no nosso tema destacado aí, nosso tema central, que é o seguinte, né? A burguesia afirmou, na verdade, assim, através de uma
coluna do Globo, né, uma colunista do Globo, a Bela Megali, afirmou que os militares do governo Bolsonaro, né, os militares bolsonaristas, disseram que num eventual cenário da vitória do Lula nas próximas eleições, eles não irão, como antes já ameaçaram, desrespeitar, né, o resultado das urnas, né? O que a Bela Megali falou é que, segundo a apuração dela, né, os integrantes da ala militar do governo Bolsonaro disseram que irão respeitar, que a chance deles não respeitarem o resultado das eleições, caso o Lula ganhe, é nula, né? Então eles falam que eles lembram da ditadura militar e falam que foi um período que trouxe muitos prejuízos, né, para os militares, apesar de que eles estavam no poder. É uma coisa estranha, né? Você está no poder, mas é ruim estar no poder, é ruim dominar o poder político, é ruim ter tudo. Foi ruim ter aí 20 anos de ditadura. Era tão ruim que durou 20 anos. Exatamente. É tão ruim para eles, né? Para o povo a gente sabe que foi ruim, né? Então existe essa discussão, né? Mas é importante dizer o seguinte, Uriel. Os militares, eles afirmam isso daí para dar uma falsa impressão, principalmente para a esquerda, de que existe um funcionamento institucional, de que não há golpe de Estado, não há nada, vai dar tudo certo, né? Pode ficar tranquilo, não precisa se preocupar, né? Pode lançar o Lula, vamos fazer um jogo limpo, né? Vai dar tudo certo. O que você acha disso? Aquela coisa do não vai ter golpe, né? Então tá aí preparado um golpe de Estado para ano que vem, a terceira fase do golpe. A gente já vem discutindo sobre isso e denunciando todas as articulações que estão sendo feitas, né? Não só nos estados, com os abutres, mas em um nível geral também. O Lula ainda tem processo, e a gente sabe muito bem que já começou aquela campanha aí falando que o Lula é corrupto, que o Lula ele é um populista, que ele é um demagogo, que ele roubou da população, que ele só se aproveitou aí do FHC, todo esse tipo de campanha nojenta. E a gente sabe muito bem que a qualquer momento podem dar um golpe no Lula. As últimas eleições prenderam o Lula, né? Não é simplesmente que tiraram ele por alguma coisa, tudo, tiveram que prender ele para frear a mobilização. A gente vê até os golpes que estão sendo feitos na mobilização como um ensaio já desse golpe de Estado. E, obviamente, que eles já tentam criar o clima também, né? Não só essa colunista, mas a gente vê um clima geral aí impulsionado pela burguesia, né? Até nessa questão do voto impresso, né? Que as eleições são democráticas, não tem fraude, nunca teve fraude, horas, eleições fraudadas no Brasil, golpe de Estado no Brasil, nunca vi, nunca existiu. Aqui é o melhor sistema eleitoral do mundo. É assim que a imprensa burguesa coloca, é assim que eles tentam colocar aí que as eleições, na verdade, são as eleições burguesas, né? Importante a gente colocar que as eleições elas são completamente controladas pela burguesia, né? O único fator da esquerda mesmo e do povo é a mobilização popular em torno dos candidatos, diante de todo o panorama eleitoral, mas é aquela coisa, né? Para eles, a eleição burguesa é a mais democrática e a mais justa de todas, né? E é importante dizer que todo esse discurso agora de que está tudo certo, as instituições estão funcionando e tudo mais, tem a ver com a tentativa de dar uma acalmada aí no povo que está muito radicalizado, né? Isso preocupa naturalmente muito a burguesia, né? O pessoal vê que os atos, viu, por exemplo, as últimas manifestações que tiveram, né, particularmente aqui em São Paulo, isso foi bem fácil de observar, deu para ver que o pessoal estava muito radicalizado, né? O próprio Ciro Gomes não conseguiu nem subir no carro de som. Então, o pessoal está muito radicalizado, está muito à esquerda, né, a população. Então, existe uma preocupação, provavelmente, né, da burguesia com isso daí, que está olhando para isso daí, né, e quer fazer parecer que está tudo certo, que está tudo nos conformes, né? Essa questão de os militares não vão reagir a uma possível eleição do Lula é para que a campanha do Lula seja feita da forma mais institucional, mais comportada possível. No entanto, nós aqui sabemos que nada disso é verdade, né? A campanha do Lula tem que ser levada adiante nas ruas, com uma luta política intensa. Porque os militares podem falar o que eles quiserem agora, há um ano das eleições. Mas chegando mais perto, a gente não sabe o que vai acontecer. A candidatura do Lula não está garantida,
né? Que nem o Uriel falou. Tem um processo aí, a gente vai até tratar dessa questão daqui a pouquinho, contra o Lula envolvendo uma bobagem lá de caças suecos. A burguesia pode, do dia para a noite, pegar e usar esse processo para botar o Lula na cadeia e impedir que ele saia candidato simplesmente. Então é importante que o povo se mantenha mobilizado, se mantenha nas ruas. Não tem por que confiar no que fala uma colunista do Globo, acreditar que é verdade, simplesmente mostra aí uma tentativa de pacificar a situação que é muito crítica, né? Não só a questão política é muito crítica, né? Mas a questão econômica é um combustível importante disso daí também. O pessoal está comendo lixo, está comendo o resto de comida, está comendo osso, né? Então não dá para a gente achar que está tudo certo, que está tudo tranquilo, né? Não, você vê que até é fraco o argumento dele diante da realidade. Né? É um negócio, assim, muito absurdo quando você vai parar para ver. O pessoal tentar dizer que está tudo bem e tudo, enquanto ao mesmo tempo noticiam toda essa catástrofe que está acontecendo no país. É isso aí. Bom, seguindo em frente, Uriel, queria comentar o seguinte. Só sobre esse assunto tem mais uma coluna do próprio Globo que comenta uma coisa interessante, né, sobre o Haddad. Que o Haddad, do Lauro Jardim, né? Uhum. Que o Haddad estava um pouco resistente a fazer encontros com empresários, né? Porque todo mundo noticiou aí um encontro do Haddad com os empresários, que ele falou que o PT era de centro-esquerda, aquelas coisas do Haddad, né? E aí saiu uma coluna agora falando que o Haddad estava um pouco resistente em fazer esses encontros, né? Segundo ele segundo o Lauro Jardim, o Haddad se sentiria pregando a convertidos, né? Então ele com dificuldade de convencer, né, os empresários a apoiar o PT, apoiar o Lula, né? Ou apoiar ele mesmo na candidatura ao governo do estado em São Paulo. Então, independente da intriga besta e da fofoca, né, colocada aqui pelo Globo, é importante destacar que a coisa é um pouco assim mesmo. A burguesia não está interessada em apoiar o PT nesse momento. A gente não vive mais o momento que a gente viveu em 2002, né? Então, isso é importante para se ter consciência de que a eleição do Lula não vai se dar através da burguesia, com acordo com a burguesia. A eleição vai se dar através da mobilização popular, como a gente estava falando antes, né? E muito menos os militares, né? Sim. Vão apoiar. Aqui é a ala mais radical ainda da burguesia, né? É um negócio assim, achar hoje em dia que a burguesia vai apoiar o Lula, não vai dar golpe, vai receber ele de braços abertos, é um negócio absurdo, né? É um negócio absurdo. Bom, seguindo em frente, vamos entrar agora no tema internacional, né? Na situação nos Estados Unidos, né? Na verdade, a gente tem um cenário geral de greve, né? Não vamos dizer que greve geral, mas é um cenário de muitas categorias de trabalhadores nos Estados Unidos entrarem em greve, né? A imprensa atribui aí o fato de que todo mundo trabalhou muito mais, muitos desses setores trabalharam muito mais durante a pandemia, né? E que os lucros dos patrões aí foram gigantescos, né? Então a gente tem aí e mesmo assim o pessoal ganhou menos e teve uma situação econômica muito pior, né? De inflação e tal. No entanto, então por conta disso a gente tem dezenas de milhares de enfermeiros, trabalhadores de fábrica, né? E outras categorias aí entrando em greve, né? O pessoal, a imprensa cita o caso dos funcionários do grupo de saúde Kaiser Permanente, que pertence aos estados da Califórnia e Oregon, são cerca de 30 mil funcionários que estão prontos para entrar em greve, né? 10 mil empregados da empresa de máquinas agrícolas John Deere estão em greve já, desde a última quinta-feira, né, da quinta-feira passada. E 1.400 trabalhadores também entraram em greve no dia 5 de outubro na empresa de cereais Kellogg's, né? Além disso, desde o dia 1º de outubro, mais de 2 mil funcionários do hospital Mercy Hospital, né, que fica em Buffalo, Nova York, estão em greve desde o dia 1º de outubro. Ainda um outro setor que, curiosamente, está em greve é em Hollywood, né? Os trabalhadores aí da indústria cinematográfica tinham ameaçado parar de entrar em greve essa semana, né? Mas eles conseguiram fazer um acordo
com relação às condições de trabalho do pessoal e tudo mais, para que eles não entrassem em greve, né? Então, o mês de outubro aí está marcado por muitas greves nos Estados Unidos, né? Uma mobilização da classe operária diante da crise econômica que é gigantesca, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, né? Mas lá a situação é muito grave, né? É muito crítica, né? E o pessoal está mostrando uma insatisfação. É um movimento que também começou a se desenvolver no Brasil, né? E que provavelmente a gente vai ver aumentar muito no próximo período, né? Os Estados Unidos já dão um indicativo disso daí, né? Não só os Estados Unidos, né? Mas já passando para a próxima pauta, os caminhoneiros, eles marcaram greve, né? Marcaram aí, estão em estado de greve e marcaram uma paralisação nacional para o dia 1º de novembro. E a gente sabe muito bem como são as greves dos caminhoneiros, né? O país inteiro para, não fica sem nada no supermercado, tudo para. Não tem nem como acessar as rodovias principais do país, é um negócio completamente caótico. Isso aí pode explodir o país, ainda mais na situação crítica que o país se encontra. Mas eu acho importante de colocar, né, antes de entrar em mais detalhes na greve dos caminhoneiros, porque o Estadão, né, o maravilhoso Estadão, democrático, típico aí um clássico, né, da imprensa burguesa, ele apurou, né, daquele bom jeito que ele apura, que na verdade o governo federal acha que é só uma ameaça. Não acha que vai se concretizar, não acha que vai ter problema, e nesse sentido que ele não estaria tão engajado para dar aí as reivindicações mínimas que os trabalhadores estão pedindo, né, que os caminhoneiros estão pedindo. Mas você vai ver, você sabe que isso aí é um absurdo. Primeiro que os caminhoneiros já estão fazendo críticas ao próprio governo Bolsonaro. Né? Todo mundo fala que caminhoneiro é bolsonarista, isso e aquilo. Todo mundo não, né? Corrigindo, a esquerda principalmente, essa esquerda aí meio fora de si, porque finalmente o pessoal não está vendo nenhum respaldo do governo do Bolsonaro que era tão prometido aos caminhoneiros. Os caminhoneiros fizeram uma greve gigantesca em 2018 e isso quase levou a um golpe de Estado no país, né? Quase levou a uma convulsão social gigantesca. E agora eles estão prometendo fazer o mesmo. Eu acho que é importante colocar isso. Eles vão entregar um documento com todas as reivindicações. Entre elas tem reivindicações básicas, né, como o cumprimento do valor mínimo do frete rodoviário, aposentadoria especial para a categoria aos 25 anos de trabalho e uma mudança na política de preços da Petrobras para os combustíveis para reduzir a flutuação do diesel. Né? São reivindicações econômicas, mas que facilmente, com uma mobilização, isso aqui pode levar uma luta no país inteiro que se transforme numa luta política, uma luta para derrubar esse governo. Se já nem tem comida, se o pessoal está tendo que sofrer para comer osso, imagina se não tem nada nos supermercados. O pessoal vai saquear tudo, vão quebrar tudo. E é um ponto crítico aí que mostra que a mobilização precisa continuar. Os caminhoneiros estão certos em fazer greve e as outras categorias deveriam entrar em greve também contra esse governo. Uhum. E esse tema está diretamente relacionado com o próximo tema nosso da pauta, né, Uriel? Que é o seguinte, numa entrevista dada... para onde que foi? Uma entrevista ao UOL, né? Dada ao UOL, o presidente da Petrobras, que é um general, né, da reserva, Joaquim Silva e Luna, afirmou que a Petrobras não é... Primeiro ele afirmou que a Petrobras não é responsável pela alta no preço dos combustíveis, né? Que só esse ano já subiu mais de 50% aí, em todos os lugares, né? Isso contando só esse ano, porque o combustível vem subindo de forma impressionante desde 2016, né? Com o golpe do Estado, que a política de preços aí da Petrobras mudou, né? E nessa mesma entrevista ele afirmou que a busca pelo lucro não deve ser condenada por ninguém, né? Que essa atual política de preços implantada aí no governo do Michel Temer vai se manter, né? Que a política de preços anterior, né, que era uma política de preços que procurava manter a gasolina um pouco mais barata, né, mais em conta, quase levou a Petrobras à falência, né? Aí ele disse o seguinte, que a Petrobras não tem a capacidade nem a legitimidade para controlar os preços de combustível praticado no Brasil, né? Aí ele diz o seguinte, que o que evita o desabastecimento nos mercados
e mantém o crescimento equilibrado da economia é justamente a aceitação do fato de que os preços são determinados pelo mercado e não por canetadas, né? É importante destacar isso daqui, porque ele está falando isso agora, né? Ah, é impossível baixar o preço. O negócio está custando quase R$ 10, dependendo de onde você vai, 1 litro de gasolina está custando. Considerando que há pouco tempo, não muito tempo atrás, custava R$ 2, R$ 3, né? Então é um negócio totalmente absurdo, né? E ele está falando isso daqui, que é impossível baixar o preço, que tem que ser assim, que é quase uma coisa da natureza que o preço seja esse, né? Apesar de que está todo mundo pagando a gasolina em dólar, né? A política do preço, de preço da Petrobras é essa. Mas ele fala isso agora, só que vamos ver se o pessoal mantém essa opinião, caso, né, haja uma greve aí de caminhoneiros, uma greve de petroleiros, uma greve de todos os trabalhadores envolvidos, pressionando aí, vamos ver se é verdade mesmo que não dá para baixar o preço. A gente sabe que não é, né? Quem mandou privatizar o negócio? Exatamente. Quem mandou vender a Petrobras? Agora quero ver eles lidarem com uma greve nacional dos caminhoneiros, onde está o ritmo que o país anda. É um negócio assim, vai ter que abaixar. Exatamente. É isso daí. Vamos seguir em frente? Aqui tem mais um retrato, né, na nossa pauta de como que está a situação no país, que o total de favelas no Brasil dobrou em 10 anos e 20 milhões de pessoas atualmente estão passando fome. Né? Mais de 24,5 milhões não têm certeza de como se alimentarão no dia a dia e já reduziram quantidade e qualidade do que comem. Outros 74 milhões vivem inseguros sobre se vão acabar passando por isso. É uma situação, assim, 24 milhões de pessoas é maior do que um Chile. São milhões de pessoas População passando de São fome. Paulo, 2 vezes a população de São Paulo. 2 vezes a população de São Paulo. É muita gente passando fome. Né? Em 2020, tem um dado aqui que coloca que mais da metade dos brasileiros sofriam de algum tipo de insegurança alimentar, grave, moderada ou leve, né? Esses dados aí de dezembro de 2020, segundo o levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. É um negócio, assim, é uma situação terrível, uma situação de pobreza extrema no país e que você não tem como pedir para esse povo se contentar com isso daí, né? Como o pessoal pede, né? Vamos esperar as eleições, né? Vai dar tudo certo, votem no Lula que a gente vai ganhar. É um negócio absurdo. A gente precisa fazer alguma coisa imediatamente. As pessoas estão morrendo de fome. Não só estão com fome. Né? E essa é uma situação calamitosa. Aqui no Brasil é um reflexo disso, mas é uma situação dos países atrasados no geral. O imperialismo está numa etapa que ele precisa esmagar completamente os povos oprimidos para sobreviver. Isso daí não é uma coisa que a gente pode permitir. A gente nem tem essa opção. O povo tem que sair às ruas, e vai sair. Querendo ou não querendo, essa esquerda frente amplista, né, que desmarca o ato, que sabota o movimento, que tenta impor o Dória e o Ciro nas manifestações, o povo vai sair nas ruas, o povo vai saquear supermercados, os caminhoneiros vão fazer greve. E a situação está muito quente. E é preciso levar isso em consideração, porque realmente não só as favelas terem dobrado, mas todas as pessoas estarem com fome, até quando elas vão ficar assim? Né? Até quando elas não vão se levantar aí contra esse governo fascista, contra todos os golpistas? Pois é, né? Exatamente. Essa crise econômica aí leva a uma grande... esquenta muito a situação, que nem você falou, né? Uhum. Seguindo em frente, né, a gente tem aí em uma entrevista concedida à TV 247, o jornalista brasileiro radicado na França, Milton Blais, não sei pronunciar isso, Blais com Y, ele fala sobre o último caso contra o Lula na justiça brasileira, que é o caso dos caças suecos, né? O que acontece, né? Foi colocado aí, a acusação é de que o Lula influenciou na escolha desses caças suecos, né? E ele está sendo acusado de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa. No entanto, os fatos negam isso daí, né? Porque o fato é, segundo o jornalista coloca, que o Lula ele vinha negociando com o ex-presidente da França, o presidente da França na época, o Sarkozy, né?
inclusive foi preso, ou estava para ser preso, Sarkozy, é uma outra história que a gente pode contar depois, né? Mas o Lula vinha negociando com o Sarkozy a compra de caças franceses, na verdade, que eram os concorrentes diretos dos caças suecos, né? Inclusive, ele tinha uma preferência pelos caças franceses e tal, havia um acordo aí, né? Só que quem deu eles, no fim das contas, compraram os caças da Suécia, né? Da empresa SAAB, né? E quem deu a última palavra pela compra dos caças suecos foram os próprios militares, né? Mostrando que todo esse processo aí, assim como todos os outros, é uma farsa, né? Esse daí ainda mais escancarado, né? Só vai prender o Lula por causa de um caça sueco. É um negócio exato, absurdo. é uma coisa muito louca. E os próprios advogados do Lula, né? Eles pediram a suspensão desse processo, que está em suspenso, né? Porque a maior parte da base material do processo veio da Lava Jato, que já se provou ser uma operação aí totalmente farsesca e uma operação política que não tem nada a ver com o procedimento legal da justiça no país, né? Bom, você não quer falar rapidamente sobre o último tema antes da Eu acho que a gente podia falar da Venezuela, viu? Rapidinho. A Venezuela, que interrompeu aí negociações com a oposição. A Venezuela estava fazendo negociações aí com o México, com a oposição, por conta de questões aí econômicas, né? E aí eles interromperam isso daí depois que um aliado do Maduro foi extraditado ele estava preso em Cabo Verde e foi extraditado para os Estados Unidos por conta de lavagem de dinheiro, né? Diante disso, o presidente Nicolás Maduro interrompeu as negociações e não comparecerá aí na próxima reunião que será feita na Cidade do México, né? A reunião é feita com a oposição venezuelana, mas ela está sendo ajudada aí pelo presidente do México e tudo mais, né? Isso daí, o governo venezuelano está falando que essa extradição do seu aliado foi feita de forma ilegal e é uma espécie de um sequestro realizado pelo governo norte-americano, né? Diante disso, ele inclusive quebrou aí não quebrou, né? Mas ele interrompeu a prisão domiciliar de vários agentes norte-americanos que estavam presos na Venezuela e mandou eles para a cadeia. Então a crise é muito grande, né? Vamos ver como isso se desenvolve aí, mas já existe uma crise grande aí envolvendo a Venezuela e os próprios Estados Unidos, né? Bom, não dá para entrar muito em detalhes nessa questão, que é uma questão complexa, né? Mas só para a gente saber. Queria já desejar um bom dia a todos que nos acompanham, agradecer e muito a contribuição do perfil LC29, que nos mandou um super sticker. Muito obrigado pela contribuição, companheiro. O Reunião de Pauta vai ficando por aqui e nós voltamos amanhã às 9 horas da manhã. Até mais, companheiros. Bom dia.